O salmista no Salmo 105, ele vai louvar ao Senhor, querido, pelos grandes feitos que o Senhor fez no passado, os grandes feitos que o Senhor está fazendo aos patriarcas. E entre estes patriarcas, ele vai citar José. O Salmo 105 vai falar das grandezas, de tudo aquilo que ele fez com relação aos patriarcas, ao povo judeu, aos seus antepassados. É um momento de gratidão do salmista. Ele levanta a voz e traz palavras de louvor a Deus por aquilo que Deus fez. Mas no verso de número 17, ele vai dizer algo muito interessante. Mandou adiante deles um varão. Diante do povo de Israel, ele enviou um varão, que foi vendido por escravo. O nome era José. Cujos pés, ele diz no verso 18, apertaram com grilhões, e a quem puseram também em ferros. Até o tempo, querido, e o verso de número 19 eu gostaria de destacar com você. Até o tempo em que chegou a sua palavra. Coisa tremenda. Até o tempo em que chegou a sua palavra. A palavra do Senhor o provou. Mandou o rei então e fez soltar o dominador dos novos e o soltou. Perceba que quando a palavra o encontra, a vida dele começa a mudar profundamente. Mandou o rei e o fez soltar, o dominador dos povos, e o soltou. Fez o senhor da sua casa e governador de toda a sua fazenda. Para, a seu gosto, sujeitar os príncipes e instruir os seus anciões. Então Israel entrou no Egito, Jacó peregrinou na terra de Cã, e ele multiplicou sobremodo o seu povo, e o fez mais poderoso do que os seus inimigos. Até aqui. E ele multiplicou sobremodo o seu povo, e o fez mais poderoso do que os seus inimigos. Amém, queridos? Vamos orar por esta palavra. Pai bendito, de misericórdia e de amor, a Tua palavra nos constrange, e é esta palavra que nos traz vida. É esta palavra que nos enche, é essa palavra que nos posiciona, Pai. É essa palavra que nos mantém de pé, como a Tua palavra disse em meio aos louvores. É uma fé inabalável que nós temos quando nós olhamos, nós somos guiados pelo Teu Santo Espírito. Por isso nessa noite, Rei da Glória, eu sei que existe uma palavra sobre cada um aqui. Que o Senhor possa nos ensinar e nos instruir a respeito de como não sermos impedimento para que a Sua palavra se aconteça e se rompa na nossa vida. É o que nós te pedimos e nós te agradecemos em nome de Jesus. E todo o que crê, diga amém. O salmista vai falar, querido, a respeito de tudo aquilo que Deus havia feito com relação a Israel e aos patriarcas. Entre todas as coisas que ele vai dizendo no Salmo 105, ele vai dizer que adiante do povo de Deus, o Senhor enviou um homem. Um homem que no início da sua trajetória, ele cita o verso de número 17 e 18, dizendo o que ele vai enfrentar. E a Bíblia diz que este homem, este varão, ainda muito novo, com 17 anos, ele é vendido como escravo. Eu penso que você conhece bem a história de José. Aliás, ela é bem comentada nos dias de hoje, já virou filme, novela, tem um monte de coisa falando sobre José. Mas é importante, querido, que você perceba como é que Deus trabalhou na vida desse homem,
E como é que isso rompeu num determinado momento? Porque é disso que eu quero falar com você essa noite, a respeito de uma palavra que rompeu na vida dele e também vai romper na nossa vida. Uma palavra que está pairada, ou melhor, pairando sobre nós. Uma palavra, querido, que tem sim uma ordem específica de Deus a teu respeito. Embora seja uma palavra que alcance toda a terra, existe uma palavra pairando sobre nós, esperando para que algo aconteça, para que algo nasça. E essa palavra diz respeito à sua vida. A Bíblia diz, querido, que José foi um homem que, se você olhar, querido, houve um tempo de muita provação na vida dele. Um tempo em que ele foi vendido como escravo, um tempo, querido, que ele é aprisionado, um tempo, querido, de grilhões, de coisas que eu penso, querido, que talvez você não entendesse se estivesse vivendo. Eu chego a dizer, querido, que talvez nem José entendesse. Porque quando nós estamos fazendo a coisa certa, é difícil entender por que as coisas estão tão difíceis. Não é verdade? Quando nós andávamos no mundo e nós seguíamos o curso deste mundo, querido, é fácil entender, eu fazia tudo errado. Eu e você agíamos, querido, sem entendimento, nós éramos cegos à palavra e à verdade do Senhor. Mas quando nós passamos, querido, a ter olhos abertos, e quantos aqui têm olhos abertos? A Bíblia diz, querido, que quando nós passamos a ter olhos abertos, as nossas escolhas passam a ser diferentes. Nós temos o Espírito Santo como guia, e Ele tem dito, querido, a meio a todas essas pressões, Ele tem dito exatamente o que fazer. Ele tem nos dado escape, glória a Deus por isso. Querido, Ele sempre vai te dar escape. Se crê nisso, querido, Ele tem te tirado de situações de pressões, tirado de situações, querido, onde aparentemente o inimigo parece que vai vencer, pastor. A verdade é, querido, que nós estamos do lado de dentro, e talvez, querido, a tua visão esteja turva, mas existe um cerco de proteção, e o Senhor é contigo. Mas quando tudo, pastor, eu estou fazendo a coisa certa, eu estou seguindo, eu estou lendo, eu estou orando, eu estou fiel, eu deixei a velha vida, e mesmo assim as coisas continuam afuniladas, apertadas. A vida de José, querido, ficou anos desta forma, fazendo a coisa certa e sendo provado, fazendo a coisa certa e sendo provado. Você está falando de quê? De homens e mulheres que fazem a coisa certa, mas estão sendo provados. Ai, querido, tira essa visão que a prova só vem quando você está em pecado. Ai, pastor, eu estou vivendo isso porque eu estou em pecado, ou o outro está vivendo aquilo porque está em pecado. Querido, pare de procurar pecado na sua vida, deixe-os em nome de Jesus. Existem homens e mulheres que estão vivendo o seu melhor tempo com Deus, e ainda assim, apertados, afunilados. José, querido, ele foi sendo provado. A Bíblia diz que ele foi, depois de vendido, penso que você sabe a história, ele foi para a casa do Potifar, lá houve toda aquela armação, ele vai para a prisão. O verso 18 diz que grilhões o prenderam, ele foi preso como oficiais do rei. A Bíblia diz, querido, que ele passou momentos muito difíceis naquela prisão. Mas é interessante que durante todo o texto de Gênesis, você vai observar Deus falando, ou melhor, o Espírito de Deus falando através da sua palavra. O Senhor era com ele. O Senhor era com ele quando ele estava sendo vendido. O Senhor era com ele quando ele estava na casa de Potifar. O Senhor era com ele quando ele estava na prisão. O Senhor era com ele. Ai, diga para esse irmão, para essa irmã: o Senhor é com você, meu querido. O Senhor é com você. Embora, querido, essa verdade seja uma verdade para a vida de José,
as provas aconteciam. Embora existisse uma palavra, e eu vou dizer para você, querido, essa palavra existia antes mesmo do nascimento de José. Porque mesmo quando menino, a Bíblia diz que o Senhor o visitava em sonhos. E olha o que o Senhor dizia a ele, abra lá. Olha o Senhor tentando contar de alguma forma o plano. Gênesis 37. Aleluia. Gênesis 37. Você encontrou? O verso de número 5. Olha como a palavra já existia. Embora nem o José entendesse, mas o Senhor já pensava, já tinha um plano, já tinha uma palavra, e o Senhor de alguma forma estava revelando para ele em sonhos. Sonhou também José um sonho, isso aqui é antes de ser vendido, antes de ser escravo, é antes de ir para a casa de Potifar, querido, é antes do momento onde as provas iriam começar. Ele está sonhando, e o Senhor diz em sonho para ele, contou José esse sonho a seus irmãos, e por isso o aborreceram ainda mais, e disse-lhes, ouvi e peço que vocês ouçam esse sonho que eu tenho sonhado. E olha o que o Senhor diz para ele, eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos os rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Ali o Senhor já estava mostrando liderança para ele, querido, onde é que o Senhor iria colocá-lo. Então lhe disseram seus irmãos, tu pois deveras reinarás sobre nós? Que coisa impossível é essa? Que coisa absurda é essa? Tu deveras terás domínio sobre nós. Por isso tanto mais o aborreciam, por seus sonhos e por suas palavras. Eram vários sonhos, querido. Eram várias palavras pairando sobre a vida de José. O outro sonho, ele diz, e sonhou ainda outro sonho, e contou a seus irmãos outra vez, e disse, eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol, a lua, e 11 estrelas, por acaso eram 11 irmãos, queridos, e eu digo, não por acaso, se inclinavam a mim, diz ele, e contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu seu pai e disse-lhe, que sonho é este, meu filho, que sonhaste porventura? Viremos eu e a tua mãe e teus irmãos a inclinar perante ti em terra? E a Bíblia diz que seus irmãos, pois o invejaram seu pai, porém guardava ele este negócio no seu coração. Querido, quando eu li o Salmo 105, eu voltei em Gênesis, para olhar na vida de José com cuidado e dizer onde é que essa palavra pairava sobre ele. Essa palavra sempre existiu sobre ele. Antes do nascimento de José já existia uma palavra de Deus para ele. E essa palavra ficou esperando, querido. Ficou esperando ele enfrentar toda a desavença entre a família. Essa palavra ficou esperando ele ser vendido. Essa palavra ficou esperando ele passar na casa de Potifar. Pastor, não poderia ser ali? Não era plano de Deus ali. José precisava ser forjado ainda mais. Deus tinha que trabalhar no íntimo dele ainda mais. Foi permissão de Deus, querido, aquela prisão. Foi permissão de Deus, aquele momento difícil. Querido, o Senhor sabe extrair o melhor de nós. Quando tudo isso terminar, você vai dizer, foi bom ter passado. Quando tudo isso terminar, talvez agora você não concorde.
Assim como os irmãos de José. Que loucura é essa que você está falando? Talvez como os pais de José. Que coisa é essa que você está falando, que a família inteira vai se curvar? Existe uma palavra sobre nós. Eu não sei se o Senhor tem dado sinais a você. Eu não sei se na sua caminhada, querido, o Senhor tem dado sinais a você. É a mesma palavra sempre. É a mesma promessa sempre. Eu queria dizer uma coisa para você. Ele é o mesmo Deus sempre. Essa palavra não vai mudar, querido. E se você deixar, ela vai te encontrar. O único empecilho para essa palavra não ser fecunda na nossa vida somos nós, que insistimos a lutar contra esta palavra. A Bíblia diz que José foi para a prisão. Lá ele vai revelar o sonho do copeiro, do padeiro. A palavra que vem sobre o padeiro é uma palavra dura, e aquilo que José revelou vai se cumprir. O padeiro vai perder sua vida. A palavra que José revelou sobre o copeiro, de ser honrado novamente e ir trabalhar novamente junto com o rei, também acontece. E a Bíblia diz, querido, que quando o copeiro está saindo da prisão, ele faz uma promessa a José: assim que eu estiver com o rei, eu vou me lembrar de você, e eu vou falar de você, e o rei vai te tirar daqui, e as coisas vão se resolver. Tem momentos na nossa vida que nós confiamos tanto nos homens, nós ficamos até alegres com eles num primeiro momento. Vai dar tudo certo, ele disse que vai me ajudar, a solução vai chegar. E nós chegamos até a anunciar dentro da nossa casa: olha, calma filho, calma esposa, calma marido, o fulano lá disse que vai me ajudar. Mas existe uma palavra, e a única palavra que não muda na nossa vida é a palavra do Senhor, porque os homens se esquecem. O copeiro vai junto do rei, e sabe quanto tempo depois, querido, ele vai se lembrar de José? 2 anos depois. Ele se esquece de José, ele se esquece da revelação, ele se esquece da aliança, mas a palavra estava sobre José. Existia uma palavra, querido, como existe hoje uma palavra sobre nós. Esse teto está impregnado, querido, de uma palavra que está sendo fecundada. Está quase nascendo, irmão. Diga para o teu irmão: está quase nascendo, está quase nascendo. E como o homem se esquece, mas Deus não se esquece, então o Senhor vai dar um sonho também para Faraó, e vai inquietar o coração daquele homem, e ninguém consegue revelar aquele enigma daquele sonho. Então o copeiro se lembra. E o copeiro diz para o Faraó: olha, eu tenho que consertar aqui, eu tenho que revelar o meu pecado. Lê depois para você em Gênesis. Ele vai dizer: eu tenho que consertar a promessa que eu fiz e não cumpri, porque lá tem um hebreu, lá tem um homem que revelou o sonho que eu tive, e exatamente o que ele revelou foi o que aconteceu. E o Faraó disse: chame ele imediatamente. E é a partir dessa palavra do rei, que a palavra que estava sobre a vida de José vai entrar em José. A palavra que estava sobre ele agora vai estar dentro dele. A Bíblia diz que mandaram chamar, querido, e antes de apresentar ele na presença do rei, mandaram dar um banho nele. Mandaram cortar as unhas dele. Querido, não é faz de conta a prisão, não. As provas que nós passamos são difíceis de verdade. Embora eu tenha fé que tudo vai terminar bem, enquanto nós passamos, querido,
O caminho é estreito. A Bíblia diz, querido, no Salmo 105, que o Senhor provou José e provou de verdade. As barbas foram feitas, o cabelo foi cortado, e agora ele está digno de se apresentar como príncipe. A palavra vai encontrá-lo. Gênesis 41. Aleluia. Gênesis 41, verso 38 diz assim: E disse Faraó a seus servos: Acharíamos um varão como este? Olha a palavra sendo liberada. Acharíamos um varão como este? Em quem haja o Espírito de Deus? Querido, aquele homem estava cheio de Deus. Diga para o teu irmão, querido, mas diga com entusiasmo. José estava cheio de Deus, querido. Pastor, ele estava cheio de Deus porque ele foi colocado como segundo de todo o Egito, porque ele teve uma posição de honra. Não, querido. Até então ele não tem palavra nenhuma do rei. Ele está cheio de Deus depois de uma prisão. Ele está cheio de Deus depois de ser vendido. Ele está cheio de Deus, querido, depois de passar anos esquecido. Ele está cheio de Deus longe da família. Eu posso dizer que José soube a quem se apegar. Até o ímpio disse isso. Quem nós iríamos encontrar tão cheio do Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José, e aqui ele vai liberar a palavra: Pois que Deus te fez saber tudo isto. Quem é que fez saber? Ai, querido, não tenha dúvida, viu, querido? Eu vivi dizendo que foi o Faraó. Foi Deus, viu, querido? Pelo que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão inteligente e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Esta é a palavra que estava sobre ele. Ser tão grande, mas tão grande, mas tão grande, que o governo estaria sobre as mãos dele. Lendo o Salmo 105 novamente. Mandou diante dele um varão que foi vendido por escravo, o nome dele era José. Seus pés foram apertados com grilhões, e a quem puseram em ferros, até o tempo em que chegou a sua palavra. Existe uma palavra pairando sobre sua cabeça. Ai, querida, em nome de Jesus, Filadélfia, que você possa ter discernimento disso que Deus está falando. Existe uma palavra pairando sobre sua cabeça. Existe uma palavra dada por Deus a respeito da tua casa. Existe uma palavra de Deus, querido, totalmente planejada, arquitetada a respeito da tua vida aqui na terra. E eu vou vivê-la. Você também? Querido, distraído, nós não vamos viver essa palavra. O que você falou? Distraído, você não vai viver isso aqui. Por que essa palavra está pairando? Por que essa palavra ainda não aconteceu? Por que essa palavra não desceu? Por que essa palavra não é realidade ainda, pastor? Porque nessa prova você precisa ainda ser provado. Porque nessa prova, querido,
Alguns de nós ainda precisamos, como alguém que olha no forno e abre, o desconhecido olha e diz, não, meu pão está pronto. Aquele que faz sempre o pão olha e diz, não, mas por dentro está cru. O Espírito de Deus sabe exatamente quando nós estamos prontos. O Espírito Santo de Deus sabe exatamente quando nós estamos prontos. A Bíblia diz, querido, que quando o rei chegou diante de José, ele disse, quem haveria? Onde nós encontraríamos um homem tão cheio do Espírito de Deus? Esta palavra está procurando isso. Que eu e você possamos nos encher, não com as coisas dessa terra, mas nos encher de ousadia, de coragem, de força, de esperança nele, de sonhos nele. Ai, querido, para de ser inconstante em nome de Jesus. Para com esses altos e baixos. Em nome de Jesus, querido, olha para esta palavra e busque-a. Existe uma palavra de Deus para nós. O desejo de Deus é que tudo te vá bem. O desejo de Deus é que você seja um conquistador nessa terra. O desejo de Deus, querido, é que em nome de Jesus nada te falte. Vamos viver essa palavra. Essa palavra vai descer. E ela vai encontrar você, querido. Aí diga para o teu irmão, essa palavra vai descer e vai encontrar você. Essa palavra vai descer e vai encontrar você. Quantos de fato creem que existe uma palavra pairando sobre nós? Quantos de fato creem que estão mais próximos dessa palavra? Prisão não significa estar mais longe. O que você falou? Prisão não significa estar mais longe. Dias difíceis não significa estar mais longe. Oposição não significa estar mais longe. Nós temos um jeito natural de observar as coisas. E quando tudo vai bem, os homens costumam dizer, é porque tem uma vida com Deus. É porque está orando, é porque está buscando. Glória a Deus por isso, querido. Mas eu vou te dizer uma coisa, amado. As experiências maiores que nós vivemos é quando tudo aponta ao contrário. As maiores experiências que eu já vivi com o Senhor foi quando de verdade eu rasguei meu coração e disse, eu não suporto mais. Mas vai para Ele, viu, querido? Porque Ele já tem uma palavra pronta para você. Amado, eu não entrei aqui pedindo para o Senhor, coloca a palavra sobre eles. Ele fez isso. Existe uma palavra sobre você, Eduardo, sobre a sua vida, Patrícia, sobre a casa de vocês. Existe uma palavra sobre a vida de vocês, querido. Existe uma palavra, querido, de Deus a respeito de cada um aqui. E o desejo dele é que tudo isso aconteça. É que as prisões fiquem para trás. É que os grilhões sejam abertos. É que você mude completamente a sua maneira de viver quando essa palavra te encontrar. Mas facilita, meu irmão. Não faça escolhas erradas. O perigo é quando nós estamos quase chegando, né? E nós voltamos para trás. O perigo é quando nós estamos quase abrindo a porta e nós desanimamos dizendo, eu não tenho mais força. Eu vou encerrar dizendo, não desiste de nada do que Deus te deu. Não desista, não abandone nada do que Deus te deu. Porque tudo que Ele entregou na minha mão e na sua mão, um dia prestaremos conta. Eu vou terminar dizendo isso. Não desista, não abandone nada do que Deus colocou na tua mão, querido. Porque essa palavra que paira
diz respeito a você e aos seus. E tudo que Deus te entregou. Quando falta peças nesse quebra-cabeça, a palavra fica esperando o quebra-cabeça ser completado. E ela não desce enquanto as peças não são organizadas. Se estiver faltando uma peça, ainda que tenha que voltar, busque. Rekamanayasto. Essa palavra não desce se essa peça não estiver fazendo parte de todo um cenário que Deus criou para a tua vida. Pastor, mas eu vou ter que me humilhar. José se humilhou. Ai, quando eu encontrar aquele copeiro. José chegou feliz da vida no palácio. Querido, a honra era tamanha. Vai ficar pensando em esquecimento humano? Vai ficar pensando em traição humana? Mas Deus tem para nós. Vamos viver uma nova vida? Ai, querido, que essa palavra queime em você, viu? Deixa essa palavra descer. Deixa a palavra se cumprir. O salmista disse, ele foi vendido, havia grilhões, puseram ferro sobre ele, até o tempo que chegou a palavra sobre ele. Amado, você não sabe como essa letra saltou nos meus olhos, quando ele me disse isso. Até o tempo que chegou, não é a minha palavra, a palavra dele, chegou uma palavra sobre ele, era exatamente o que Deus tinha sobre a vida dele. Existe uma palavra para mim, Ricardo. Existe uma palavra para você, diga seu nome. Existe uma palavra para você, diga seu nome. Existe uma palavra para você que está em casa, diga seu nome. E essa palavra não é para mim, é para você. Para alguns aqui essa palavra, ela está prestes a ser fecundada e ela vai descer. Não termina esse ano, querido, e essa coisa nasce. Não termina esse ano e essa coisa nasce. Ai, querido, toma posse, viu, amado? Toma posse, em nome de Jesus. Não termina esse ano e essa coisa nasce. Mas para alguns, vai ter que buscar a peça. O que estiver faltando, olha, querido, não vai adiantar lutar, espernear, andar para lá, andar para cá, querido, se a peça não estiver junto, a palavra não desce, a palavra não fecunda.